Vocês sabiam que as formigas usam feromônios, rastros químicos para se guiar? Pois é, elas seguem as trilhas deixadas por outras formigas para encontrar comida ou voltar ao ninho. Acontece que se essas formigas, se esses caminhos, essas trilhas, elas se confundem, se embaralham de alguma forma, as formigas elas podem começar a seguir umas às outras de forma desorientada e formando uma espécie de círculo da morte, um ciclo vicioso, o qual, se elas não forem resgatadas de alguma forma, elas morrerão de exaustão. E sempre que eu falo isso, as pessoas me perguntam, mas Dante, como esses feromônios funcionam quimicamente? Bom, eu não faço a menor ideia, porque o meu nome não é Dante e eu não entendo nada sobre formigas. Mas o que eu sei é que, enquanto neurodivergente, é exatamente assim que eu me sinto e me encontro na maioria das vezes. Em um ciclo vicioso, onde o meu cérebro e uma sociedade neurotípica embaralham os feromônios da minha vida, me mantendo neste ciclo em que me sinto incapaz de quebrá-lo. Bom, meu nome é Caioleta, e ao longo desta talk eu gostaria de dar uma introdução, um panorama geral a respeito das principais questões e desafios enfrentados pelos neurodivergentes no século XXI, além de abordar um pouco da minha vivência enquanto pessoa com altas habilidades, ansiedade generalizada, depressão, toque e síndrome de Tourette. Pois é bastante coisa. A gente escuta isso e pensa, meu Deus, como essa pessoa vive? E aí que tá. Muitas vezes não temos muito contato, não é muito discutido, debatido da forma que se deveria, ou que são, e como essas questões, de fato, impactam a vida das pessoas. Apesar de esse ser um tema cuja abordagem, o senso comum, a visão popular tem evoluído muito ao longo das últimas décadas, ainda há muito que se melhorar. Existe uma falta de representatividade muito grande, por exemplo. Quantos personagens de filmes e séries famosas vocês conhecem com altas habilidades? Toque, Tourette. Pois é. A verdade é que a maioria das pessoas nem mesmo sabe o que, de fato, é toque ou Tourette. Inclusive, o próprio neurodivergente, que sem acesso a esses conhecimentos pode se sentir sozinho, frustrado e incompreendido, sem saber que existem outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que ele que ele não é doido, que existem formas de se lidar. Muitas das nossas ações podem não ser bem vistas pelos neurotípicos. Existe uma falta de conscientização, que gera uma falta de empatia conosco. E, além disso, existe toda essa pressão que a sociedade nos impõe de agir de determinada forma que não considera as individualidades de cada um e não engloba os neurodivergentes. Isso se relaciona, inclusive, com essa cultura de só se mostrar o perfeito na internet, que, inclusive, desencoraja a discussão de todas essas questões. Eu mesmo, em minhas redes sociais, muitas vezes tento passar essa ideia, essa impressão de que estou sempre feliz e minha vida é sempre perfeita o tempo todo. Mas sabemos que essa não é a realidade para ninguém. E como se não bastasse, ainda existem muitas falácias, preconceitos e invalidações sobre o tema. Se tem uma coisa que nós, neurodivergentes, estamos cansados de ouvir, é que estamos de mimimi. Principalmente as pessoas da minha geração. Quantas vezes já não ouvimos que essa é a geração mimimi, que essa geração está perdida? Sendo que, realmente, nossa geração cresce em uma era que possui um acesso a uma quantidade de informação simultânea absurda. Nossos cérebros estão sendo moldados para sermos hiperativos e buscarmos cada vez mais dopamina rápida, sem conseguir nos concentrar em algo por mais de 2 minutos, por exemplo. O contexto em que vivemos atualmente, as relações de produção do nosso sistema, de fato, propiciam o surgimento de transtornos e neurodivergências. Mas o que também nos leva à questão, como não adoecer atualmente? Principalmente as pessoas da nossa geração, que dentro desse contexto ainda se encontram em um mundo entrando em colapso, com a intensificação das mudanças climáticas, a falta de políticas ambientais ao redor do mundo, guerras gerando tanto sofrimento. Em um sistema que nos adoece de tantas formas diferentes e de uma forma tão eficaz, ainda mais do que antigamente, com o uso da tecnologia, por exemplo. Como ter perspectiva de futuro? E não é que antigamente também não se tinha essas questões, mas a diferença é que a ciência ainda não era tão avançada e evoluída para entender, lidar e compreender os transtornos e neurodivergências como fazemos hoje. Mas percebem a quantidade de reflexões que estão sendo geradas? A importância de iniciar esse debate, de abrir essas discussões? Então, de agora em diante, eu vou falar um pouco sobre as neurodivergências em si, porém mais focado no que eu vivencio, no que eu, de fato, tenho propriedade para falar. E ia começar pelo toque, ou transtorno obsessivo compulsivo. E, diferente do que muitos pensam, ter toque não é apenas ter uma mania. Por exemplo, nossa, eu sempre coloco os talheres junto do prato de uma forma específica e alinho de vez em quando as coisas, eu tenho muito toque. Não, você não tem toque. Ou melhor, você até pode ter, mas o ponto é que não é isso que caracteriza o transtorno. O toque se caracteriza pela presença, pelo surgimento de pensamentos intrusivos incontroláveis, como
as chamadas obsessões, como pensamentos, imagens, impulsos repetitivos e desejados, e pela necessidade de se ter comportamentos e rituais para aliviar a ansiedade causada pelas obsessões, que são as chamadas compulsões. Os sintomas do toque, eles podem interferir, impactar significativamente nas atividades e nas relações pessoais das pessoas. É como se fosse um demônio, porque vale ressaltar que as pessoas, elas têm consciência que as obsessões e as compulsões muitas vezes são irracionais, mas elas simplesmente não conseguem agir de acordo com elas. Parece realmente o próprio capeta, porque ele fica ali no seu cangote, te forçando a fazer essas coisas que você não quer fazer, muitas vezes você não pode, mas ele fica lá. E, brincadeiras à parte ou não, o toque pode ser associado a pensamentos ou a sensações. Quem tem o toque associado a pensamentos pode sentir a necessidade de girar a chave 3 vezes para a esquerda e para a direita, pois senão algo ruim, algo muito terrível pode acontecer. Já quem tem o toque associado a sensações tem a necessidade de fazer as compulsões, pois se não a fizer, é tomado por essa sensação terrível de agonia, desconforto e às vezes até mesmo desespero. Então, se você colocar uma câmera em todos os cômodos da minha casa e me vigiar 24 horas por dia, por favor, não façam isso, vocês provavelmente me verão batendo o cotovelo na parede 478 vezes até o capeta ficar satisfeito, ou acariciando a maçaneta da porta para equilibrá-la em um nível subatômico que só existe dentro da minha cabeça, ou girar o copo para colocá-lo sobre a mesa de uma forma estranhamente específica. Mas agora imagine isso para várias situações, incontáveis. Não apenas essa, porque o toque tem vários tipos, ele não é necessariamente só rituais, mas ele pode atrapalhar a sua vida de tantas formas. Eu não sei contar as vezes que eu já passei por situações constrangedoras por causa do toque, que eu me atrasei, ou que às vezes eu só queria dormir e eu fiquei no interruptor 438 vezes até fazer um tum-tum-tum-tum que só existe na minha cabeça para eu poder dormir em paz. Então, o toque é muito mais profundo do que as pessoas pensam. Mas tá, entendemos o toque. Mas e a síndrome de Tourette? Essa eu imagino, inclusive, que tenha até um conhecimento maior, muito porque muitos influenciadores acabaram fingindo ter a síndrome e disseminando um estereótipo péssimo sobre ela na internet só para ter mais visibilidade. E acabou virando essa espécie de meme e piada na internet. Mas a síndrome de Tourette, ela se caracteriza pela presença de tiques motores e vocais, involuntários e praticamente impossíveis de se controlar. E ela pode também prejudicar muito a vida de um indivíduo. E, ao meu ver, principalmente quando a gente está falando de tiques sonoros, de tiques vocais, que eles podem ser sons, palavras, frases, ou até mesmo palavrões. Graças a Deus, isso eu não tenho. Mas imagina você, às vezes, só xingar uma pessoa e como é que você vai explicar isso, sabe? É muito complicado. E uma situação bem chata que aconteceu comigo, envolvendo a síndrome de Tourette, foi quando eu ia ver um filme que eu queria muito assistir, e eu estava com a minha amiga e naquela semana, eu estava com os tiques mais exacerbados, muito pela natureza flutuante deles. E eu acabei fazendo alguns tiques vocais, e a menina que estava do meu lado falou para a amiga dela que ia me dar um murro e chamar um segurança. E eu fiquei muito assustado. Minha síndrome nunca tinha me atrapalhado dessa forma. E eu tive que sair do cinema e não ver o filme que eu paguei e eu queria muito ver. Mas tá. O próximo, apesar de... Eu vou tomar uma água, porque minha garganta está muito seca. Com licença. Tudo bom? O próximo, apesar de ser o meu principal diagnóstico de onde derivam todas as minhas outras comorbidades, é o que eu menos falo. Altas habilidades / superdotação. Eu não gosto muito desse nome porque ele passa essa ideia de que é apenas um QI elevado e uma inteligência acima da média, só que é muito mais do que isso. As nossas habilidades é uma neurodivergência, assim como o transtorno do espectro autista, por exemplo. De fato, o meu cérebro entende, compreende, assimila, interpreta as informações da realidade do mundo de uma forma diferente dos neurotípicos, dos cérebros neurotípicos. E vale ressaltar que isso não é algo que possa ser adquirido. Envolve fatores genéticos e morfológicos. De fato, o cérebro de pessoas com altas habilidades possui diferenças que podem ser estruturais quando comparadas com o cérebro de pessoas neurotípicas. E as altas habilidades, elas trazem, sim, muitas coisas boas, como uma alta curiosidade, um aprendizado rápido, um maior senso crítico, criatividade, mas elas também trazem uma série de ônus que, na maioria das vezes, impossibilita de usar essa inteligência, o que gera uma frustração enorme. E algumas características comuns em pessoas com esse diagnóstico, além das que eu citei e que são mais conhecidas, podem ser a hipersensibilidade emocional, social e sensorial.
O que leva essas pessoas a terem um senso de justiça e empatia muito aguçado, por exemplo, mas também faz com que tudo seja sentido de uma forma extremamente intensa. O que para a maioria das pessoas pode ser só frescura ou exagero, para mim às vezes não é. Para mim às vezes é real e às vezes é insuportável. E até mesmo me impossibilita de realizar algumas tarefas, as quais eu posso ser cobrado e incompreendido. E essa, possivelmente, uma das principais questões para quem tem altas habilidades, a incompreensão. Você não conseguir fazer com que os outros te compreendam da forma como você gostaria. Você lida com tantos pensamentos tão complexos, que fazem tantas conexões na sua cabeça, e eles vêm tão rápidos, e eles são tão abstratos, que você simplesmente não consegue organizar eles de uma forma linear e verbalizada, e nunca consegue fazer com que os outros te compreendam da forma que você quer. Claro que às vezes você consegue. Na maioria das vezes você pode até conseguir, mas quando você quer mesmo, a pessoa não entende isso, e fica muito triste na vida da gente. Mas um exemplo excelente disso é que, enquanto eu escrevia essa apresentação, eu tive uma enorme dificuldade de organizar tudo dessa forma linear e verbalizada. Então, no início, eu comecei a fazer um mapa mental, tentando deixar o perfeccionismo, uma característica das altas habilidades relacionada com o toque, um pouco de lado, sem todas aquelas múltiplas conexões que tem na minha cabeça. E aí eu fiz isso aqui. Essa é a minha mente. Na verdade, quem me dera a minha mente fosse tão organizada assim. Mas aí, depois que eu fiz isso, eu falei, não, ainda não está bom, tem mais conexões, eu preciso fazer mais. Aí eu vou fazendo no papel. Aí eu fiz isso. Aí eu percebi que eu estava me apegando muito a detalhes e que eu não ia conseguir fazer essa apresentação dessa forma. E é aqui que entra uma questão muito importante também. A intolerância ao fracasso. Muitas vezes, o medo de falhar ou de não atingir a perfeição, ele pode ser absolutamente paralisante. E essa busca pela perfeição também tem um outro lado. A gente tem uma tendência a complicar muito o que é simples. Então, muitas vezes, tem uma solução muito óbvia e a gente vai se apegar muito a detalhes, pensando em coisas mais mirabolantes, sendo que a solução está ali e a gente simplesmente não enxerga. Isso pode impactar muito a nossa vida, tipo aqui. Eu poderia ter feito isso de uma forma muito mais simples. E como eu mencionei antes, essa forma de pensar pode nos levar a outra armadilha, a disfunção executiva. Tá, mas o que é isso exatamente? A disfunção executiva ela não é preguiça, nem falta de vontade ou de uma simples procrastinação. Ela afeta as funções do cérebro responsáveis por organizar, iniciar as tarefas e gerenciar o tempo. Pessoas com disfunção executiva podem ter uma enorme dificuldade de realizar tarefas até mesmo simples, como tomar os remédios, manter uma rotina diária, ou, como muitos dizem, simplesmente sentar e estudar. O problema não é não querer fazer as coisas, mas sim que, quando você tem disfunção executiva, sua mente não consegue coordenar os passos necessários para que você inicie e conclua essas tarefas. E é isso que cansa profundamente. As pessoas podem dizer, você só precisa se organizar melhor, ou é só sentar e focar. Mas a realidade é que o cérebro simplesmente não coopera. A gente tenta, mas parece que existe uma barreira invisível que nos impede de fazer até mesmo aquilo que a gente sabe que a gente precisa e que a gente quer fazer. Isso é frustrante e gera um cansaço mental imenso. O tempo vai passando, o peso das tarefas acumuladas cresce e a sensação de incapacidade se intensifica. O que muitas vezes parece essa procrastinação simples, uma falta de responsabilidade para os outros, é, na verdade, uma batalha interna constante, que desgasta, sufoca e nos paralisa ainda mais. E no ambiente escolar, essas questões são ainda mais evidentes. Muitos alunos com altas habilidades frequentemente podem apresentar baixo rendimento escolar, não devido à falta de capacidade, mas muito em questão à falta de interesse no currículo tradicional, no conteúdo e na forma como as atividades são abordadas. As escolas, em geral, elas não estão preparadas para lidar com esses alunos e adaptar suas particularidades e individualidades, o que pode acabar gerando essa sensação muito frustrante. Mas, por outro lado, quando esses alunos eles são desafiados com atividades que, de fato, despertam seu interesse e que apresentam um grau de novidade, de complexidade, esses alunos frequentemente demonstram seu verdadeiro potencial e fazem aquilo que eles sabem que eles são capazes de fazer. Mas tudo isso gera uma profunda frustração. Percebem que são várias frustrações enormes que vão formando uma frustração imensa? Porque nós sabemos do que somos capazes, mas o sistema simplesmente não sabe lidar com as nossas particularidades. E essa frustração cria um ciclo de ansiedade que, combinado com a disfunção executiva, torna quase impossível realizar até mesmo as coisas que a gente sabe que nos fariam bem. Queremos ser produtivos, queremos contribuir, mas quando nos deparamos com tais limitações, a gente se sente como um potencial desperdiçado. Isso dói, e dói profundamente. Existe toda essa expectativa de que, por termos um cérebro diferenciado, deveríamos ser capazes de realizar grandes feitos, ser mais produtivos, assertivos ou, pelo menos, mais estáveis emocionalmente.
Mas a realidade é bem diferente. O que muitas pessoas não entendem é que as altas habilidades vêm acompanhadas dessa série de ônus das quais eu não citei metade. Mas agora, observem esse esquema. A gente tem as altas habilidades. Elas geralmente vêm acompanhadas de uma ansiedade generalizada, que é mais forte do que aquele sentimento de ansiedade isolado. A ansiedade generalizada pode se manifestar na forma de toque, tiques, como a síndrome de Tourette. O toque e os tiques, eles podem intensificar uma depressão que pode ser desencadeada pela ansiedade generalizada. Só que a depressão também pode intensificar a ansiedade generalizada, que vai intensificar a depressão, que vai intensificar a toque e o Tourette. Voltei sem querer, mas abafa. Vocês percebem por que eu falei do círculo das formigas? Elas ficam presas em um círculo, seguindo umas às outras até a exaustão, e são incapazes de sair sem ajuda. E, da mesma forma, nós, neurodivergentes, podemos nos encontrar presos nesse círculo de transtornos, sintomas e expectativas que a gente não consegue atender. E sem o suporte adequado, sem a compreensão e sem a adaptação, é realmente como se a gente estivesse girando em círculos até a exaustão. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Falta adaptação, falta conscientização e falta compreensão. A sociedade neurotípica nos enxerga de uma forma distorcida, como se estivéssemos constantemente fora do padrão e como se tivéssemos que nos adaptar a um mundo que simplesmente não foi feito para nós. Como eu falei, a falta de diagnóstico e tratamento adequado para altas habilidades pode desencadear uma espiral de outros transtornos. Estima-se que até 5% da população mundial, ou seja, 400 milhões de pessoas, o que é o dobro da população brasileira, se você parar para pensar, tem altas habilidades. E, no entanto, a maioria dessas pessoas sequer é diagnosticada e pouquíssimas têm acesso ao apoio psicológico e psiquiátrico e vivem em contextos que respeitem suas individualidades. Isso não vale só para quem tem altas habilidades. Existem inúmeras outras neurodivergências que também não recebem a atenção e o cuidado que merecem. Eu estou falando aqui do meu caso, no que eu tenho propriedade para falar, no que eu vivencio, mas tem muitas outras que precisam de adaptações maiores e enfrentam desafios muito piores. Mas, então, o que devemos fazer? A gente precisa quebrar o ciclo. Não é uma tarefa fácil e, com certeza, não vai acontecer do dia para a noite, mas começar a discutir essas questões, trazer à tona as dificuldades dos neurodivergentes, já é um passo importante. E eu termino com uma pergunta. Como podemos construir um futuro inclusivo e adaptado para todos, neurotípicos e neurodivergentes? Porque, sem isso, continuaremos presos no círculo das formigas, desgastando nossas forças em um ciclo vicioso que não escolhemos, mas do qual precisamos ser resgatados. Muito obrigado.